Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe poderosa e maravilhosamente. A palavra que eu tenho para hoje encontra-se na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3. E eu quero ler o versículo 7 e o versículo 12 e o versículo 13. E diz assim o 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. E o versículo 12 diz assim: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Meus irmãos, eu quero pedir, se você se inscreva no canal, deixe o seu like, isso é muito importante. E aqui agora eu quero comentar um pouquinho, meus irmãos. A palavra de Deus, ela afirma que houve uma destruição e que nós chamamos de dilúvio. E praticamente é de cultura geral, universal. E foram destruídos. Somente 8 pessoas foram salvas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, as 3 esposas de seus filhos. O restante da humanidade foi destruído. Aconteceu. Porque a terra tinha atingido o nível de corrupção tão grande que Deus varreu da face da terra aqueles homens. Começou tudo de novo. Mas quando Noé sai da arca, ele faz um altar. E o Senhor diz para ele que não destruiria mais a terra com água. E aparece o arco de Deus nas nuvens, que lamentavelmente, até a Bíblia fala assim, o arco-íris, o nome técnico correto é o arco divino, o arco de Deus. O arco-íris era o arco de Íris, uma deusa do paganismo egito e grego. E infelizmente está disseminado. E aquilo era uma prova. E dizendo, quando estiver vendo chovendo muito, tu vai ver o meu arco. E o arco divino é para ter 7 cores diferentes, mas deixamos de lá. Mas a palavra nos fala que haverá uma nova destruição. E até certo ponto, nós olhamos que o que existe de artefatos atômicos no mundo, meus irmãos, isto é preocupante. Destruirá, se rebentar tudo de uma vez só. Destruirá a terra várias vezes, acabou-se. Através da ciência, o homem entrou para um caminho de destruição. Mas aqui a fala, o dia de Deus, a vinda do dia de Deus. E eu vou ler de novo. Versículo 12, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Hoje em dia, na era moderna, então, a ciência classifica assim os elementos formadores de matéria do átomo como elementos, dando uma numeração.
Então esse elemento aqui está nos falando, dá-nos a entender que haverá uma explosão atômica. A Bíblia não diz isso, eu estou comentando. Os elementos ardendo se fundirão. Mas tem uma coisa que a palavra nos diz. Agora, o importante para você, para mim, e diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então aqui tem duas premissas. Uma, a terra se acabando, sendo destruída em fogo. A outra, por uma classe de povo que somos nós, aguardando novo céu e nova terra em que habita a justiça. Meu irmão, minha irmã, não fique nervoso ou nervosa. Você é filho, é filha de Deus. Você não foi chamado, nem preparado, já que você se entregou para Jesus, você saiu do meio daquele povo, você é povo de Deus. Você não está debaixo da maldição, não está debaixo da ira. E para você, para nós, tem uma esperança diferente. De um grupo fica debaixo daquela maldição, a terra se pegando fogo, os céus em fogo, tudo isso. E depois, nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Será que neste momento nós estaremos numa nova terra? Ou num local que não seremos alcançados por este problema tremendo? E nisso, tenha calma, tenha paz. Não se preocupe, meu irmão, com as explosões atômicas, com a destruição atômica. Porque quando chegar este dia, se os céus ardentes se fundirão os elementos, for explosão atômica, você está em outro lugar, está debaixo da proteção. Por isso que a palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aleluia, a sombra do Onipotente descansará. Fica, meu irmão, minha irmã, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. E aí, não fique nervoso com essas coisas. Aqui é Deus fazendo ameaça para esse povo ímpio que não quer aceitar Jesus, mas para você tem uma esperança poderosa no céu, está guardada, e esse Deus de esperança vai te abençoar, vai te proteger. É isso que eu creio, é isso que a palavra ensina. Então vem orar comigo. Eterno e santo Deus, te agradecemos pela promessa que temos, pela esperança, Senhor, e abençoa a tua serva, abençoa o teu servo, para estar confiando que nós aguardamos é novo céu, nova terra, em que habita a justiça. Pai eterno, eu te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém.